Trazendo mais um raio-x da dor para você, e hoje a gente vai falar que reprimir as emoções só faz as dores ficar cada vez piores. E, gente, isso é muito grave. Eu aproveito já para te perguntar qual emoção você precisou reprimir sua vida inteira. Você teve que deixar ela guardadinha no seu corpo e agora o seu corpo está manifestando essa emoção através de doenças, de sintomas, de doença autoimune, de tumores. Olha, esse é um ponto para mim muito importante quando a gente está falando de dor no corpo, porque toda a nossa cultura fez a gente separar o corpo das emoções, a mente para um lado, o corpo para o outro. E o que eu tenho acompanhado, de casos de doenças autoimunes, casos de câncer, onde a gente vai olhar pelo prisma da psicossomática, é que é um olhar dessa conexão entre o corpo e a mente. A gente precisa, para mim, estar tendo um movimento na vida da gente reintegrar, da gente ser inteiro, inteira. Então eu vou trazer hoje, para exemplificar esse caso, uma pessoa que eu acompanhei na internet e ela estava sofrendo de dores há muitos e muitos anos e do nada ela teve uma paralisia, uma doença autoimune chamada Guillain-Barré. E aí, se a gente for, poderia dar uma aula toda da neurofisiologia dessa doença, Existe uma lesão no neurônio motor, a pessoa fica paralisada, aí tem um momento do surto, depois a pessoa se recupera, enfim. Eu não vou entrar nos pormenores da doença, do que está acontecendo no corpo, porque isso qualquer livro, qualquer pesquisa no Google está lá. Mas quando essa pessoa me procurou e eu fui trabalhar com ela, o que ela estava vivendo, qual era o momento dela, o que eu percebi ali? Que ela tinha uma culpa muito grande e carregava uma repressão em relação à raiva. Inclusive, ela acreditava que aquela doença veio para puni-la, porque ela sentiu raiva, porque ela guardava aquela raiva com ela. E, gente, a falta de educação emocional é algo muito grave, é algo muito sério. Você hoje pode estar aí com uma dorzinha ali, uma dorzinha aqui, e de repente acontece uma coisa dessa que paralisa a sua vida. Imagina, O Guillain-Barré, a pessoa tem uma paralisia total do corpo, depois os movimentos vão voltando aos pouquinhos, mas é quase que um desligamento. E você está consciente, está vendo tudo, você dá o comando, o seu corpo não se movimenta. Então, estou trazendo aqui uma situação, tá? É só um exemplo de uma emoção que foi muito reprimida durante muitos anos e que voltou em forma de doença. E ninguém tem uma doença para se punir. A doença não tem essa função na nossa vida. Isso ainda é um traço de uma tentativa de controle do humano, Quando Deus é soberano, Deus manda, e isso na verdade não é Deus, é uma religião, uma forma estruturada de falar de Deus, Deus, ele tem muitas nuances e formas da gente ver, mas se criam dogmas e a gente vai crescendo acreditando só no bem e no mal. Se acontece alguma coisa ruim comigo é porque eu fui má. E a trajetória com essa pessoa foi muito bonita porque eu pude ajudá-la a perceber que aquela raiva, ela era legítima. Ela tinha passado situações na vida dela, na infância, que ela nunca se permitiu se indignar e ficar com raiva. Ela achava que ela tinha raiva dentro guardada e que por isso ela era tão má que ela teve que ter uma doença tão grave. E foi um processo muito bonito de vê-la expressando essa raiva, falando das situações que a incomodavam e principalmente acolher a indignação que ela teve. Existe uma linha hoje muito tênue entre a gente trabalhar terapeuticamente as nossas dores e a gente logo perdoar e honrar tudo que aconteceu com a gente. E isso, num lugar, depois de algum trabalho, é um efeito colateral natural. Quando a gente vai trabalhando as nossas dores do corpo ou da alma, naturalmente a gente vai se sentindo mais agradecida pela vida, por tudo que a gente viveu, a gente vai trazendo uma compreensão. Só que o que eu vejo é um atropelo
onde a gente já quer honrar, já quer perdoar e tá cheio daqueles sentimentos dentro que nunca foram ouvidos e nunca tiveram voz. Então, eu trago essa reflexão de hoje, né, esse raio-x da dor, quase como um alerta para você não subestimar uma dorzinha que você tenha, não achar que não é nada e começar a olhar para você inteira. Que emoção você precisou reprimir? Tem pessoas que dentro da sua história precisaram ser sempre aquelas felizes, né? Tristeza não pode, tem que estar sempre feliz. Ou aquelas que estão sempre com raiva e o prazer não pode, a alegria não pode, estão sempre bravas. Então, se a gente não entrar num julgamento de valor em relação às emoções, entendendo que elas têm uma função na gente até de regular. Então a raiva que é tão polêmica e gera tanta dor e tanta doença, gente. A raiva gera câncer, a raiva gera... Aí a raiva não, deixa até eu me corrigir, não é a raiva que gera. A não vivência da raiva que pode estar dentro de você gera câncer, gera inflamação, gera doença autoimune. É um ataque do seu organismo contra você porque você não está conseguindo expressar essa raiva. Não é uma punição, é uma maneira do seu corpo liberar um excesso de energia que está ali preso. Então eu trago assim, seja muito honesta com você mesma. Não esconda as dores que você tem de você mesma dizendo que não foi nada, que já passaram, que ficaram lá atrás. Elas não passaram, elas estão aí no seu corpo. E quando a gente pode fazer um trabalho mais integrativo, onde eu posso acessar as dores do corpo conectadas com as dores da alma, aí nós não precisamos chegar em casos graves de doença, nós não precisamos somatizar aonde o corpo está gritando que não aguenta mais a gente calar as nossas emoções. Então fica aqui esse raio-x de hoje, que eu chamaria mais de uma reflexão para você olhar que emoção você pode estar reprimindo aí e que pode daqui a pouco gerar até uma doença grave em você. Isso é muito importante porque se a gente bota luz, a coisa se dilui. Se fica na sombra, a gente é tomado do nada. Então, eu convido você a acompanhar o Raio-X da Dor, a participar do Planeta Eva. A gente tem no programa vários trabalhos e técnicas que eu reuni para que você possa trabalhar tanto as dores do corpo quanto as dores da alma, tendo resultados a longo prazo, mas se trabalhando de uma forma inteira. Então, uma raiva que precisou ser reprimida, ela não vai ser deixada debaixo do tapete. Não adianta você fingir que ela não está ali e reprimir. O corpo traz isso, né? Existe uma autora que eu gosto muito, Alice Miller, e um livro dela que é referência para mim é A Revolta do Corpo. Ela diz, a gente pode enganar com um sorriso, a gente pode mascarar uma emoção, mas o corpo não cala. O corpo ele está manifestando aquilo que a gente não está entrando em contato. E na verdade isso não precisa soar como uma ameaça do seu corpo para você, mas uma aliança. Como você pode se ouvir, se autocuidar, perceber o seu corpo para não precisar ter casos graves de doenças, né? Mas na verdade a doença é um caminho de cura também. Então que a gente possa olhar verdadeiramente para as nossas emoções, integrar com as nossas dores do corpo e da alma e ter alívio muito mais a longo prazo. Aqui na descrição desse vídeo tem nosso canal exclusivo do Telegram. Tem para você 2 presentes, um guia aliviando dores do corpo e da alma e um curso gratuito Integra Amor. Acompanhe aqui, deixe o seu comentário para mim e até o próximo vídeo.